Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Vino 11. Será que atualmente é uma boa escolha investir nele, já que ele está sendo negociado com desconto? Será que é uma oportunidade ou uma cilada? Recentemente eu tenho visto muitas pessoas aí comentar que têm investido pesado no Vino 11, encarando essa queda na sua cotação como uma oportunidade de comprar esse fundo barato. Mas será que é mesmo assim, pessoal? Quais são os riscos e as vantagens de se investir no Vino 11? Então vamos analisar aqui quais os pontos positivos e os pontos também negativos de se investir nesse fundo. Então fique comigo aí até o final do vídeo. Lembrando, como sempre, o objetivo no vídeo não é fazer você comprar ou vender nenhum ativo. Estamos aqui simplesmente analisando o fundo de um modo geral. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo aqui na noite de quinta-feira, o Vino 11 está sendo negociado a R$ 7,70 e ele teve uma valorização nesse dia aqui de 1%. Aqui ao lado podemos ver que a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, que é o seu dividend yield, está de 9,74%. E mais embaixo aqui podemos ver que por cada cota nos últimos 12 meses ele pagou 75 centavos. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do Vino 11, em dividendos por cada cota você teria recebido 75 centavos. Aqui também podemos notar que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de aproximadamente 16%. Então, apesar de você ganhar nos dividendos, você teria aí ficado negativo com respeito à valorização, no caso a desvalorização do Vino 11. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial do Vino 11, no caso seu preço justo, é os R$ 10,84, mas como vimos lá em cima está custando R$ 7,70. Então tem aí uma diferença muito grande. Seu P sobre VP está de 0,71, isso quer dizer que o Vino 11 ele está com desconto aqui de 29% para o que seria o seu preço justo. E seu patrimônio atual está aqui na casa dos 897 milhões de reais. Ele conta com um pouco mais de 28 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 143 mil cotistas e uma liquidez média diária de 1,2 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi de 6 centavos por cada cota. Isso correspondeu ao rendimento no mês de 0,78%. Ele sempre anuncia seus rendimentos no último dia útil de cada mês e no 10º dia útil, que nesse mês caiu no dia 16, ele realiza o seu pagamento. Aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, desde que esse fundo ele começou lá no final de 2019 para cá. E podemos ver que ele vem diminuindo, né? Apesar do ano de 2021 ele ter pago maiores dividendos do que no ano de 2020, porém de 2022 para cá ele só vem caindo com respeito aos rendimentos que ele tem pago aos seus cotistas. Então isso é um ponto negativo. E geralmente fundos de tijolo, nosso objetivo é anualmente os seus rendimentos subirem e não caírem. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho de uma maneira mais profunda sobre esse fundo. Então podemos ver aqui que ele destaca novamente seu dividend yield, que está na casa aqui dos 9,5%. Ele menciona também o seu volume diário de negociação. Lembrando que o Vino 11 ele era um fundo de base 100, ocorreu um desdobramento das suas cotas e ele virou um fundo de base 10. Por isso que seu volume médio diário ele aumentou, pelo fato de ele ter ficado em um valor mais acessível para os investidores comprarem ele. Ele menciona aqui também que 70% dos seus contratos são de contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Então esse também é um ponto aí positivo sobre o Vino 11. Aqui a gestão ela faz uma atualização geral sobre algumas movimentações que ocorreram no Vino 11 no mês de outubro e devemos acrescentar o seguinte. Ele menciona aqui que, como anunciado anteriormente, a Casa de Saúde São José concluiu o período de 90 dias de aviso prévio para a rescisão parcial do espaço que ocupava no MEMA. Ele menciona que já foi desocupado esse imóvel, tendo realizado assim um pagamento integral da multa prevista no contrato e no montante aproximado de 1,5 aluguel vigente. A gestão ela reforça que iniciou todos os trabalhos para a locação do espaço e que visitas já estão sendo realizadas no local. Então aqui embaixo nós podemos ver a sua taxa de ocupação média, que atualmente no mês de outubro ele está aqui de 95,1% e os outros fundos, no caso o mercado de um modo geral, está aqui de 76,6%. Então podemos ver o seguinte, que o Vino 11, apesar de ser um fundo de lajes corporativas, a sua vacância é muito baixa se compararmos com outros
outros fundos do mesmo segmento. Porém, podemos ver que, se compararmos a 12 meses atrás, lá em novembro de 2022, que sua taxa de ocupação estava de 97,7%, agora está de 95,1%. Então teve uma pequena queda, então esse também não é um ponto muito positivo. Apesar, como eu mencionei, de atualmente o VINO11 ele ter praticamente uma das menores taxas de vacância se levarmos em consideração os fundos imobiliários de laje que atualmente temos para poder investir. Ele menciona aqui também sobre esse pedido de recuperação dessa empresa aqui, que atualmente é a inquilina do VINO11. Podemos ver aqui como ele mencionou que essa empresa, apesar do pedido de recuperação judicial, ela continua com o seu pagamento em dia, então ela continua assim honrando com suas obrigações perante o fundo, que possui atualmente 2 imóveis locados para essa companhia, totalizando aproximadamente 5% da receita total do fundo. Então, apesar dessa empresa ela continuar realizando pagamento, é um ponto aí para ficarmos de olho, né? Aqui, pessoal, podemos ver o demonstrativo de resultados do VINO11 correspondente ao mês de outubro. Então, primeiramente, podemos ver o seguinte, que ele teve uma receita aqui dos seus imóveis de um pouco mais de 10 milhões de reais. Então, esse foi a receita que ele gerou somente dos seus aluguéis. Ele menciona aqui que ele teve uma despesa financeira que somou o valor de 3,5 milhões de reais. Ele não descreve aqui quais foram essas despesas, mas provavelmente foram os juros que ele está pagando dos seus CRIs, que ele emitiu para poder comprar alguns dos imóveis que atualmente ele tem. Ele menciona aqui também algumas taxas que ele pagou, que somou o valor aqui de 681 mil reais. E menciona também outras despesas que somou o valor aqui de 199 mil reais. Então, no final, tirando aqui a sua receita bruta com as suas despesas, ele teve um resultado líquido final de 5.855 mil reais. Porém, ele teve um resultado aqui não recorrente de 125 mil reais, que somado com esse resultado líquido, no final ficou um resultado aqui de 5.981 mil reais. E ele distribuiu em dividendos no mês de outubro o valor de 4.970 mil reais. Então, podemos ver que ele gerou essa receita e distribuiu em dividendos essa receita. Então, ele gerou aqui 7 centavos por cada cota e distribuiu 6 centavos por cada cota. Então, ele gerou um valor maior do que o valor que ele realmente distribuiu, o que é pelo menos um ponto positivo, né? Ele tinha iniciado o mês aqui com uma reserva acumulada de 2,7 milhões de reais. Ele teve aqui um resultado nesse mês de outubro positivo de 1 milhão de reais e encerrou o mês com saldo positivo aqui, no caso de reserva acumulada, de 3,7 milhões de reais, que corresponde a 5 centavos por cada cota, que ele pode usar aí nos meses à frente para poder conseguir manter o seu patamar de 6 centavos em dividendos. Aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de distribuição, né? Podemos ver o resultado que ele gerou, o resultado acumulado e o rendimento distribuído. Podemos notar o seguinte, que pelo menos nesses últimos meses, aqui em julho, agosto e setembro, ele vinha gerando um valor bem menor do que o valor que ele estava distribuindo. Então ele estava assim usando a sua reserva acumulada para conseguir manter o seu patamar em dividendos. Aqui ele faz uma estimativa dos seus rendimentos até o final desse ano, que ficará entre esses dois valores aqui, porém creio eu que ele vai continuar pagando 6 centavos por cada cota. Não vai aumentar e nem diminuir. Um ponto interessante, pessoal, a se observar sobre o VINO11 é com respeito à sua rentabilidade bruta. Se compararmos aqui desde o abril de 2020 até agora, recentemente, podemos ver que a rentabilidade do VINO11 está negativa, menos 13,9%, enquanto o índice INFIX está lá positivo, aproximadamente 10%, e o CDI também positivo de aproximadamente ali 30%. Então, pelo menos no longo prazo, a rentabilidade do VINO11 ela está negativa. Se você tivesse começado a investir nessa época aqui, em abril de 2020, você estaria negativo com respeito ao VINO11. Então esse é um ponto também a se prestar atenção negativamente, porque mostra que, apesar de ser um fundo de tijolo, e geralmente a rentabilidade supera aí o IFIX e o CDI, em questão de rentabilidade, o VINO11 está sendo totalmente diferente. Aqui, pessoal, podemos ver algumas obrigações que atualmente o VINO11 ele tem, no caso as dívidas que ele tem para poder pagar. Aqui menciona o seguinte, que o fundo possui obrigações referentes a aquisições de imóveis a prazo de 507,4 milhões de reais. E líquido das suas aplicações financeiras, ele tem um valor aqui para poder pagar de 483 mil reais. Então, esse valor aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês.
esse valor que ele tem aqui de aplicações financeiras, que é justamente o seu caixa que ele pode usar para poder pagar essa dívida. Então sua dívida atual é de 507,4 milhões de reais, porém descontando esse caixa que ele tem disponível, ele ficaria com uma dívida aqui de 483 milhões de reais, o que representa aqui 35,7% dos ativos imobiliários do fundo. Então é uma alavancagem aí muito alta. E ele menciona também um ponto a se levar em consideração, é que 43,1 milhões de reais apresentam vencimento em até 12 meses. Então ele tem aqui um pouco mais de 43 milhões de reais para poder pagar somente nesses próximos 12 meses. Aqui vocês podem ver os 5 CRIs que foram emitidos para ele poder comprar esses 5 imóveis. O que mais pesa é esse primeiro aqui dessa emissora de televisão, que corresponde aqui a 71% dessa dívida. Se ele não tivesse comprado, só tivesse esses outros quadros aqui, estaria bem mais tranquila a situação do Vino 11. E aqui nós podemos ver o seguinte, pessoal, o que pesa realmente no fundo não é questão de vacância, até porque, como eu já mencionei, a vacância dele é relativamente baixa, mas o que pesa no Vino 11 é com respeito à sua alavancagem. Tem muitas pessoas que ignoram isso, mas não se deve ignorar a alavancagem com respeito a fundos imobiliários de tijolo. A gente já viu aí o XPPR11, que também é um fundo de lajes, cair bastante, justamente por causa de alavancagem. Eu vou até mostrar aqui para vocês, somente nesses últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização aqui de 49%. Se você pegar um tempo maior, um gráfico maior de tempo aqui, observem só a desvalorização desse fundo. Era um fundo lá na faixa dos R$ 106 e agora custando aqui na faixa dos R$ 18, R$ 19. Isso por causa de alavancagem mal feita do fundo. E aqui também embaixo vocês podem ver que os rendimentos também caíram bastante. Observem só como os rendimentos do fundo caíram de 2020 até agora, 2023. Outro fundo que também se prejudicou muito por causa de alavancagem é o RELC 11, um fundo de logística. Vocês podem ver aqui que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de 30%. Deixa eu pegar o gráfico aqui maior para ver qual era a cotação anterior. Observem só, era um fundo da faixa lá dos 118, 120 reais e agora custando aqui na faixa dos 50 reais. Além disso, os dividendos também caíram bastante. Aliás, ele nem está pagando rendimentos. Ele está segurando esse rendimento para poder pagar suas dívidas. Então observem só como questão de alavancagem é realmente perigoso se o fundo ele não fizer de uma maneira correta. E a questão do Vino 11 é exatamente isso. Essa alavancagem pode prejudicar bastante o fundo. Vocês podem ver aqui que entre outubro e dezembro desse ano de 2023, o Vino 11 ele tem 7,2 milhões de reais para poder pagar do seu principal, que são as amortizações que ele realiza, e 6,8 milhões de reais para poder pagar de juros e correção monetária. Esses juros e correção monetária ele tira da sua receita mensal, no caso, a receita que ele gera durante o mês. Já o principal, que são as suas amortizações, ele tira do seu caixa. Aquele caixa que eu tinha mencionado aqui para vocês, que no momento é de 24,4 milhões de reais. Então, já que ele tem esse valor para poder pagar até o final desse ano, ele vai ficar aí com aproximadamente 17, 18 milhões de reais em caixa. E no ano de 2024, do seu principal, que é o dinheiro que sai do seu caixa, ele tem 43,3 milhões de reais para poder pagar. Então, como é que ele vai pagar uma dívida aqui de 44 milhões, sendo que você só vai ter 17 ou 18 milhões de reais para poder pagar? De onde que ele vai tirar esse restante de dinheiro para poder pagar essa dívida? Até agora ninguém sabe. A gestão até agora não deu nenhum parecer sobre que solução ela dará para essas amortizações que ele tem que realizar no ano de 2024. Lembrando, pessoal, que os juros e correção monetária sai da receita mensal do fundo, que no ano de 2024 ele vai ter que pagar aqui 42 milhões de reais. Porém, o principal, que são as suas amortizações, sai do seu caixa, não é da sua receita mensal. Então aqui tem duas soluções para o Vino 11. Ou ele vender algum dos seus imóveis, o que seria a melhor coisa para se fazer, porém ele tem que fazer isso rápido, já que um imóvel você não vende da noite para o dia, demora muito o processo de venda.
Ou ele poderia fazer como o Helg 11, né? Segurar os rendimentos que ele iria distribuir para os seus cotistas para poder pagar essas dívidas que ele tem. Realizar uma emissão de cotas não seria viável, já que seu preço atual, sua cotação atual está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Então podemos ver que em 2024 e 2025 ele tem aqui as maiores dívidas para poder pagar do seu principal. E ele até no ano de 2036 ele vai continuar pagando muitos juros e amortizações no decorrer desse tempo. Então o principal perigo atualmente do Vino 11 é justamente esse. Aqui podemos ter mais algumas informações sobre o Vino 11. Atualmente ele tem aqui 10 imóveis. Aqui vocês podem ver quem são seus inquilinos. No total ele tem aqui 13 inquilinos. Descendo mais um pouquinho aqui podemos ver a tipologia dos seus contratos. 70% deles são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e 30% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Então pelo menos isso daqui é um ponto positivo. Aqui podemos ver o segmento de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui com 43% empresas do setor de comunicação e mídia e com 19% empresas do setor financeiro. Além 12% empresas de construção e serviços imobiliários. Descendo mais um pouquinho aqui podemos ver o seguinte, que se pegarmos todos os contratos que atualmente o Vino 11 ele tem e fizermos uma média, tem uma duração ainda de 7,7 anos. Então realmente são contratos considerados aí longos. E aqui também podemos ver o reajuste dos seus aluguéis. A sua grande maioria, 87%, é usado o índice IPCA e em 13% usado o índice IGPM. E aqui por último vocês podem ver a imagem, a localização de cada um dos imóveis que atualmente o Vino 11 ele tem. São imóveis bons, bem localizados, então esse também é um ponto positivo sobre o Vino 11. De modo geral, pessoal, o Vino 11 tinha tudo para ser um excelente fundo de lajes corporativas para poder se investir. O grande erro da gestão foi ter comprado aquele imóvel lá, que atualmente é o responsável pela maior alavancagem do fundo. Então eles assumiram assim uma dívida muito alta que não tinha necessidade nenhuma. E por ter comprado esse imóvel, eles adquiriram assim uma dívida muito alta. Então eles fizeram uma alavancagem muito elevada que no futuro pode prejudicar muito o fundo com respeito aos seus pagamentos de dividendos, já que essa alavancagem pode assim comprometer os rendimentos do fundo. Então, como eu falei, era um fundo que tinha de tudo para dar certo. Infelizmente a gestão ela vacilou bastante em comprar esse imóvel aqui, que atualmente ele tem uma dívida aqui de 362 milhões de reais. Então nesse vídeo eu procurei mostrar aí todos os pontos positivos e negativos sobre o Vino 11. Agora cabe a cada um de vocês analisar se vale a pena ou não investir nesse ativo. Algo que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: nunca encarem tudo como oportunidade. Nem tudo na vida é uma oportunidade de investimento. Então tenha muito cuidado com respeito à alavancagem para lá no futuro você não se arrepender. Como eu mostrei dois fundos que sofreram bastante por causa de alavancagem mal feita, o XPPR11 e o Helg 11. E o mesmo pode acontecer com o Vino 11. Espero eu que não, que a gestão aí dê uma solução o mais rápido possível para essa alavancagem. Porém, até agora a gestão ela está passiva, não se movimentou, não fez nada para poder resolver essa alavancagem do ano de 2024 e 2025. Então vamos esperar aí para ver o que é que vai acontecer com o fundo. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.